Olá, concurseiro, olá, concurseira, sejam muito bem-vindos ao Pós-Concursos. Aqui quem nos fala é o professor Alex. Para quem não conhece, somos professores aqui do curso e vou dar aula para vocês de REMP, ok? Essa matéria aí, que já tem sido cobrada nos concursos anteriores, voltou a ser cobrada nesse concurso, ok? Então, gente, a primeira coisa que vocês precisam saber a respeito do REMP é como ele é dividido, ok? Temos aqui a parte 1 do REMP, que a gente pega ali 5 títulos. O título 1 é a respeito das disposições preliminares. O título 2 é a respeito da SUAP. Ok? A gente vai falar um pouco sobre esse termo hoje, o que significa SUAP, tudo bem? O título 3, a gente vai falar aqui sobre as unidades prisionais, ok? Aí temos aqui o título 4, que a gente vai falar sobre o regulamento disciplinar, ok? E o título 5, que a gente vai tratar do plano de emergência, ok? E na parte 2 aqui, pessoal, a gente vai tratar das normas e procedimentos, ok? A parte 2 em si, a gente não vai trabalhar literalmente com ela, porque é um conteúdo mais pragmático, né? São slides, é um processo mais burocrático de como fazer, ok? E na parte 1 é o que a gente vai realmente tratar, que é a parte do regulamento, ok? Essa sim a gente vai tratar aqui nas aulas. Só para vocês terem uma ideia, todo esse pedação aqui são 740 artigos. Gente, o REMP é um livro, ok? O REMP é um livro. E como que a gente vai estudar esse livro para uma prova? Não tem como eu virar para você e falar, gente, decora isso, decora aquilo, decora isso, decora aquilo. Por quê? Porque a gente está tratando de algo muito grande, né? Então, assim, a gente precisa entender contextos. Para você, na hora da prova, entendendo o contexto, você fazer a questão tirando uma ou outra, fazendo por eliminação e entendendo o contexto daquilo que a questão está querendo te trazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Apagando aqui. Ok, deixa eu pegar o pano ali para apagar direitinho. Isso aí eu corto lá na hora. Ok, então, gente, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre o REMP é a respeito da figura central, é a respeito da finalidade do que se foi proposto no REMP. Como vocês já devem ter visto, por exemplo, nas aulas de lei de execução penal, a proposta do REMP, a finalidade do REMP, né, e a finalidade do sistema prisional em si é o quê? A ressocialização, né? A ressocialização é a figura central do sistema prisional brasileiro. É por isso que existe as penas privativas de liberdade, é por isso que existe toda essa questão desse atendimento ao preso, para quê? Para que ele seja ressocializado, para que ele possa ser reinserido, né, no contexto da sociedade, tá bom? Então a gente tem aqui a figura central, que é o preso, ok?
Ele é a figura central de todo o sistema prisional. Na verdade, ele é a figura central de todo o processo de segurança pública no país, né? Porque sem o preso, né, como eu já vi até um preso mesmo falar isso, sem ele não existiria promotor, juiz, delegado, policial, policial penal, não existiria. E é a realidade, né? O sistema de segurança pública funciona para quem? Para aquele indivíduo, né, que chegou a delinquir, para ele se ressocializar dentro daquele contexto. Então a gente tem aqui, vocês podem ver que pode vir na prova escrito preso ou até mesmo IPL, ok? O que significa IPL? Indivíduo privado de liberdade, ok? Aí sim que a gente vai entrar no contexto, pessoal. Anotem aí, ok? Eu vou apagar. Aí sim a gente vai entrar no contexto do que a gente precisa disso para alcançar isso, ok? Por que a gente precisa? A gente vai precisar aqui, para alcançar a ressocialização, de um auxílio material a esse preso, né? A esse indivíduo privado de liberdade. Ele vai precisar de material, ele vai precisar de cobertor, ele vai precisar de um uniforme, ele vai precisar de caneca, colher, escova de dente, alimentação, enfim. Então ele precisa desse auxílio material. Outra coisa que o preso precisa é de um auxílio pedagógico, né? A gente está falando, enfim, um processo socializativo, né? Então a gente vai buscar o problema na raiz. Vai precisar também de uma assistência jurídica, né? Porque a gente precisa que esse indivíduo, né, consiga responder pelos seus atos de forma justa, né? A gente precisa que alguém defenda esse indivíduo para ele conseguir alcançar a justiça plena, né? A gente precisa que esse indivíduo se defenda, a gente precisa de um auxílio jurídico, ok? A gente também vai precisar de um auxílio psicológico, né? Para que ele passe por esse processo. O outro aqui que a gente pode citar também é a assistência social, né? Principalmente ali na questão familiar desse preso. Outro processo que a gente pode incluir aqui também é a assistência médica, a assistência odontológica, ok? E por aí vai. A gente tem vários aqui, dentro desse contexto aqui, para ressocialização, várias dessas assistências aqui para a gente atingir o objetivo fim, que é a ressocialização, ok? Em contrapartida, a gente também precisa que esse indivíduo ele precisa sentir a mão punitiva do Estado, né? Para quê? Para que ele fale, olha, a minha situação aqui não é boa, a minha situação aqui é ruim, eu preciso sair dessa situação, né? E para que ele sinta a mão punitiva do Estado dentro da unidade prisional, a gente vai ter o quê? O REDPRI, que é o Regulamento Disciplinar Prisional, ok? A gente também vai precisar de um espaço físico, né, para atender esses presos, né? Então a gente vai precisar da unidade prisional, ok? É outro contexto também que a gente precisa aqui acertar os indivíduos. E a gente precisa de uma estrutura organizacional para que isso aconteça. Então a gente precisa do que hoje a gente chama de SWAP, né? Aliás, hoje não, né? Porque o REDPRI, o Regulamento Disciplinar, o REMP, ele é de 2016. Então, assim, vocês vão ver nomenclaturas de 2016, mas ele não foi atualizado ainda. Então a gente vai trabalhar com as nomenclaturas antigas. Só a contexto de curiosidade, gente. Hoje é o DPEM, mas isso aqui é sem importância para vocês. É mais a critério de curiosidade mesmo, que é o Departamento Penitenciário.
Departamento Penitenciário, ok? A questão do que foi o REMP em 2016 é a Subsecretaria de Administração Prisional. Ok? Então, assim, no contexto do que foi criado o REMP em 2016, o que estava em vigor era a Subsecretaria de Administração Prisional. Hoje é o DPEM, né? Substituiu uma nomenclatura por outra, é só isso. É só critério de curiosidade, fim mesmo. Mas assim, o que a gente vai trabalhar, a nomenclatura que a gente vai trabalhar é SUAP, Subsecretaria de Administração Prisional. Inclusive, vai estar muito descrito no REMP o que? Agentes penitenciários, né? Que é a antiga nomenclatura do cargo. Hoje não é mais agente penitenciário, foi excluído o cargo e hoje existe policiais penais. É incluído no artigo 144 da Constituição, de que trata o rol da segurança pública, tá bom? Agora o cargo existente são policiais penais, ok? Na prática houve aí uma substituição, mas a efeitos do que a gente está estudando com o REMP, né? O REMP ele ainda tem essa nomenclatura antiga, é isso que a gente vai trabalhar, tá bom? Vou apagar aqui. Aí, pessoal, eu peço que vocês acompanhem comigo os slides aí, ok? Vamos para o slide 1. Vamos falar da disponibilidade, né, e da finalidade do REMP, ok? Vamos lá. Estes regulamentos e normas e procedimentos têm como objetivo, conforme parâmetros legais e metodológicos, regulamentar atividades desenvolvidas no âmbito da SUAP, bem como padronizar procedimentos de rotina diária nas áreas de atendimento ao preso e segurança das unidades prisionais, subordinadas a quem? A Subsecretaria de Administração Prisional, ok? O REMP deverá ser observado e cumprido em todas as unidades subordinadas à SUAP, que por sua vez a subordina à Secretaria de Estado de Defesa Social, o SEDES, né? Devendo ser aplicado no que couber nas unidades prisionais de perícia e atendimento médico, né? Conforme previsto no artigo 89 do Decreto Estadual, a saber o quê? O Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz, o Centro de Apoio Médico, né? O Hospital de Toxicômanos, né? Padre Wilson Vale da Costa e o Centro de Referência Gestantes Privadas de Liberdade. Então, pessoal, voltando aqui, o que acontece? Além das unidades prisionais convencionais, a gente também tem os manicômios judiciais. O que significa isso? São pessoas que já não têm uma capacidade mental, né, de responder pelos seus atos, mas, porém, elas cometeram um crime. Então, ela está submetida a esses manicômios judiciais. Então, eles também estão ali presentes no REMP, tá bom? Eles também vão obedecer ao REMP, ok? Continuando. Vamos lá. Então, a gente tem o primeiro aí, que é a SUAP. A gente encerrou aí o título 1, a gente está indo para o título 2 agora. A gente vai falar um pouco sobre a SUAP. Essa administração, né, essa estrutura organizacional que eu falei no início da aula para vocês, para fazer esse atendimento ao preso. Então vamos lá. A gente tem aqui a SUAP, ok? Aí a gente tem dentro da SUAP estruturas para lidar com esse atendimento ao preso. Então a gente tem primeiro a SAP, né? Que é a Superintendência de Atendimento ao Preso. Ok? Outro contexto também dentro da SUAP que a gente possui é o quê? A AII. Significa o quê? Assessoria
inteligência e informação, ok? Outro ponto importante que também dentro do contexto da SWAP, né, a gente tem essas subdivisões dentro da SWAP. A terceira que a gente pode destacar aqui é a SSPI, que é a Superintendência de Segurança Prisional. Outro que a gente pode destacar também é a UGME, que significa Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica. E por último aqui, mas não menos importante, é a SAIGV, que é a Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas, ok? Então, olha só, queridos alunos, dentro da SWAP, ela existe essas subdivisões aí para atendimento ao preso, para fornecimento de segurança, né, para os servidores envolvidos, para administração material, enfim, todo esse contexto a gente vai trabalhar dentro da SWAP, ok? E você, para você levar para a prova, você precisa entender o que é cada uma e o que significa cada uma, né? Para você não precisar decorar, porque você vai pegar lá no REMP, vai estar lá, compete a assessoria de inteligência e informação, aí vai estar lá uma porrada de coisa. Mas se você entende no brio ali, na raiz, do que significa assessoria de inteligência, você não precisa decorar as competências, ok? Você vai bater o olho e falar, compete a assessoria de inteligência, é certo. Então, por exemplo, vai pegar uma lá da gestão de vagas e jogar lá na assessoria de inteligência. Por exemplo, então você vai ver, você vai identificar essa diferença, né, de cada superintendência dentro desse contexto, tá bom? Então vamos continuar aqui nos nossos slides. Assessoria de inteligência e informação. Coordenar, controlar e supervisionar atividades de inteligência no âmbito da Subsecretaria de Administração Prisional. Intercambiar informações e conhecimentos com as agências de inteligência dos órgãos que compõem o Sistema de Defesa Social do Estado de Minas Gerais e com a comunidade de inteligência. E propor a atualização das redes, sistemas e softwares de comunicação, de armazenagem de dados e de análise do sistema de inteligência prisional. Então, voltando para mim aqui, olha só, vamos puxar aqui. Primeiro que a gente vai lidar aí é a assessoria de inteligência e informação. O que significa assessoria de inteligência e informação? A assessoria de inteligência e informação, pessoal, ela vai lidar diretamente com a segurança interna das unidades prisionais, a segurança no geral, né, das unidades prisionais, no quesito do que significa o quê? Vou te citar um exemplo. A assessoria de inteligência ela vai buscar informações para que se evite, por exemplo, que o indivíduo privado de liberdade, o preso, ele continue a delinquir. Entendeu? Então, por exemplo, ele vai dar uma informação por exemplo, para o líder de equipe, que existe um celular na cela tal, a droga está entrando na unidade através
de determinado visitante, ok? Vamos supor, vai sair uma escolta prisional, aí a inteligência identifica, olha, existe aí uma possível tentativa de fuga durante a escolta hospitalar. Então, assim, ela vai trabalhar com esse contexto de segurança no geral e evitar que esse indivíduo privado de liberdade ele volte a delinquir, ok? Então, esses são os parâmetros gerais aí que significa assessoria de inteligência, né? Para que mantenha-se a segurança ali dos servidores envolvidos e também evitar que esse indivíduo privado de liberdade ele volte a delinquir, ok? Voltamos lá nos slides para a gente ler de novo. Olha só. Coordenar, controlar e supervisionar atividades de inteligência e intercambiar informações e conhecimento com as agências de inteligência, órgãos que compõem o sistema de defesa social do Estado de Minas Gerais. Voltando para mim aqui, então o que isso quer dizer nesse segundo aspecto aí que eu passei? Ela vai intercambiar juntamente com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar atos que podem ser prejudiciais não somente a unidade prisional, mas também a toda a segurança pública envolvida nessa questão. Vou citar um outro exemplo para vocês. A polícia, a unidade lá de assessoria de inteligência do sistema prisional informa a polícia militar, fala, olha, a gente identificou aqui que tinha um preso aqui dentro com um celular e de dentro da cadeia aqui, ele mandou matar o sargento fulano de tal. Ok? Então a gente passa essa informação para quê? Porque para a Polícia Militar bolar um plano aí para que não aconteça o assassinato desse servidor, desse policial, ok? E aí a gente também pode ter essa troca tanto de lá para cá quanto de cá para lá, ok? Então, por exemplo, a gente teve uma ocasião também que tinha um policial civil que passou informação de que estava entrando droga com um determinado visitante. Então, enfim, são coisas que acontecem. Essa vinculação entre as forças de segurança pública ela é constante. E quem ajuda a fazer todo esse trâmite é quem? Assessoria de inteligência e informação. Então, é nesse contexto que vocês precisam entender, ok? Do que se trata, tá bom? Vamos lá para o slide novamente. Propor a atualização das redes, sistemas de softwares de comunicação, de armazenagem de dados e de análise do sistema de inteligência prisional. Então, nesse quesito aqui, pessoal, a gente também precisa desse aparato, né, tecnológico para quê? Para que seja feito um bom trabalho, ok? Vamos para o próximo tópico aí no slide. Unidade gestora de monitoração eletrônica. Verificar o cumprimento dos deveres legais e das condições especificadas na decisão judicial que autorizar a monitoração eletrônica. Encaminhar relatório circunstanciado sobre a pessoa monitorada ao juiz competente na periodicidade estabelecida a qualquer momento, quando por este determinado ou quando as circunstâncias assim o exigirem. Comunicar imediatamente ao juiz competente sobre o fato que possa dar causa à revogação da medida ou à modificação de suas condições. Então, pessoal, o próximo aqui é o quê? A unidade gestora de monitoração eletrônica. O que ela faz, né? Você já deve ter ouvido, né, falar da famosa tornozeleira eletrônica, né? Então é uma outra forma, vamos dizer assim, da justiça, da lei de execução penal, de dar a esse indivíduo, né, essa outra oportunidade. Olha, você vai cumprir sua pena em casa. Faça o que o juiz determinar e você vai ter ali sucesso ali para você sair do sistema prisional. É uma outra forma que a justiça deu aí para o indivíduo para ele não se submeter às unidades prisionais, né? Vamos dizer assim, uma semi-liberdade, tá bom? Mas enfim, o que faz essa unidade gestora de monitoração eletrônica? Ela informa ao juiz, viu, gente? Isso aqui pode ser questão de prova, gravem isso aí. Eu deixei grifado no material, não foi à toa, porque lá na questão pode virar e falar assim: comunicar a autoridade policial. Tá certo ou tá errado? Errado, viu, gente?
A autoridade que vai, vamos dizer assim, fazer parte dessa monitoração eletrônica é o juiz. É o juiz da execução, é ele que determinou que esse indivíduo seja preso em casa. Então, assim, não é a autoridade policial, não é o delegado que vai estar em consoante com a unidade de gestora de monitoração eletrônica. Vai ter essa equipe vai estar lá em BH, elas têm lá todo o aparato tecnológico para fazer essa monitoração, essa gestão, né, eletrônica. E qualquer revogação, o que essa unidade gestora vai fazer? Ela vai comunicar ao juiz da execução. O juiz é que determinou, né, quem é aquele indivíduo que vai estar ali submetido à monitoração eletrônica. É o juiz que determina a monitoração eletrônica e não o delegado. Tá bom? Vai ser o juiz. Então, por isso que toda vez que tiver algum problema referente à monitoração eletrônica, né, isso aí, a unidade gestora vai comunicar ao juiz. Tá bom? Ok? Só para a ciência, gente, por exemplo, a assessoria de inteligência, ela tem ali indivíduos nas USPs, mas a unidade gestora, né, de monitoração eletrônica, ela tem lá em BH, tá bom? Não é em toda unidade que tem uma unidade gestora de monitoração eletrônica, não, tá? Só a critério de conhecimento, ok? Apagando aqui, vamos para o próximo tópico. Superintendência de Segurança Prisional. Controlar as atividades de vigilância interna e externa de unidades prisionais da Subsecretaria de Administração Prisional e Escolta de Presos. Ok? São subdivisões da Superintendência de Segurança Prisional. A DSI, né, que é a Diretoria de Segurança Interna, o CANIL, o Núcleo Central de Tecnologia e Segurança Eletrônica, Diretoria de Segurança Externa, a DSE, Núcleo Central de Rádio, Comunicação e Rastreamento Veicular, a Diretoria de Apoio Logístico e o Comando de Operações Especiais, que é o COP. Então, pessoal, voltando para mim aqui, então assim, a Superintendência de Segurança Prisional, ela faz basicamente tudo ali envolvido aqui, essa vigilância interna e externa dos presídios, né, das unidades prisionais, e também as escoltas de presos. Então, ela é a responsabilidade dela de fazer com que as unidades prisionais mantenham-se em segurança, juntamente também com as escoltas, ok? É um trabalho conjunto. Como falei para vocês, se, por exemplo, tem algum... vamos supor que existe aí um período de resgate de algum preso. A assessoria de inteligência, ela vai comunicar quem? A Superintendência de Segurança Prisional, que existe essa possibilidade. A Superintendência de Segurança Prisional vai fazer o quê? Ela vai determinar uma outra circunstância para aquela escolta, para que não haja, né, essa circunstância de um resgate, tá bom? Então, assim, são operações conjuntas, tudo trabalhado ali internamente, tá bom? Então, vamos aí para a continuação dos slides. Falando primeiro da DSI, Diretoria de Segurança Interna. Captar dados de eventos ocorridos nas unidades prisionais para efeito de estatísticas, a saber, de fugas, motins, rebeliões, apreensões de materiais ilícitos, definir diretrizes, estabelecer normas e fiscalizar as atividades de intervenção e atuação dos grupos de intervenção rápida, que significa a sigla GIR, realizadas nas unidades prisionais por agentes de segurança penitenciária, devidamente treinados para essa atividade. A gente deixa uma observação embaixo aí, GIR é diferente de GOT, que eu vou falar na frente, significa GOT, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aí falando da DSI. DSI, Diretoria de Segurança Interna. Então, como a gente viu lá, captar dados e eventos ocorridos nas unidades prisionais. Então, por exemplo, tentativa de fuga, tentativa de motim, rebelião, a gente vai ver mais para frente
Então vamos antecipar alguns critérios aqui. O que significa motim, o que significa rebelião, a gente vai falar disso posteriormente, tá? Então assim, ela vai captar esses dados o quê? Para fazer ali uma estrutura, fazer uma rede de informações para quê? Para evitar que isso ocorra novamente. Então, por exemplo, olha, na unidade tal aconteceu isso, né? Eu fazer assim, como se diz, né? Aprender para não fazer de novo, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, olha, teve uma defasagem ali na segurança e fugiram alguns presos. Então, assim, a DSI ela vai tratar, olha, para que não ocorra essa situação de novo, o número mínimo de policiais penais, o número mínimo de agentes penitenciários é X, para que isso não ocorra, entendeu? Então, isso que é a captação de dados, é isso que faz, né? Com essa captação de dados que foi feito o regulamento prisional, o regulamento de normas e procedimentos, o REMP. É com essa estrutura que a gente conseguiu captar esses dados aí, para quê? Para fazer uma unidade funciona redondinho, funciona certinho, para que não ocorra nenhum tipo de, vamos dizer assim, né, cavalo doido, que a gente costuma dizer lá, que significa o cavalo doido. O cavalo doido é, por exemplo, a gente vai abrir uma cela lá, aí vai tirar um preso, sei lá, o João das Couves. Aí os presos, né, se comunam lá junto uns aos outros lá, aí eles vão todo mundo para a capa da cela para quê? Para empurrar para poder sair, né? Então assim, imagina aí, você com 20 pessoas empurrando a capa da cela, que a gente chama capa da cela, aquela porta, né, de metal, aquela porta ali de barra, de ferro, né? Eles vão empurrar para quê? Para sair. Então a DSI ela faz o quê? Ela faz essa captação de dados o quê? Para que isso não ocorra. Então, por exemplo, um limitador. O que significa esse limitador? Uma corrente que impede que a capa da cela ela abra toda. Entendeu? Então ela abre o mínimo ali para sair uma pessoa. Tá vendo como é que trabalha? A DSI trabalha com esse tipo de coisa? Outra coisa também que, por exemplo, funciona na minha unidade é o quê? É um calibre 12 na porta da capa da cela. Porque se sair, vai sair um. E esse um ele vai tomar. Entendeu? Talvez ele tomando ali primeiro, os outros desanimem a fazer o ato, né, de tentativa de cavalo doido. Então, assim, são essas coisas, né, pequenas coisas aí que eu citei exemplo para vocês, que funcionam, né? Funciona na prática e a DSI, ela tá por trás desses dados aí, para quê? Para que a unidade prisional funcione redondinho com bastante segurança, tá bom? Continuando aí. Definir diretrizes, estabelecer normas e fiscalizar as atividades de intervenção e atuação dos grupos de intervenção rápida, né? Então, o que significa o GIR? Vamos colocar aqui. É o grupo de intervenção rápida. Então, meus amigos, o que significa o GIR? Exatamente voltando aqui no nosso exemplo. Teve um cavalo doido, conseguiram ali, sei lá, pegar alguns policiais. Aí o GIR, ele vai fazer essa intervenção rápida. É um grupo, né, que tem ali o seu grupamento ali, eles são treinados para isso. Ele vai fazer aquela intervenção rápida para evitar de que aquela manifestação ali, ela consiga tomar toda a unidade. Entendeu? Então isso que é a diferença ali a respeito do GIR e do GOT, né? No caso o GOT, aí a gente está falando do COP, né? O COP, ele que vai fazer essa intervenção quando já se tomou uma proporção em que o GIR ali a atuação do GIR já não cabe mais, ok? O COP é mais ou menos assim, equiparado ao BOP aí que vocês comumente conhecem pelos filmes, tá bom? É mais ou menos nessa estrutura aí que a gente tem mais ou menos aí dedicado para vocês, tá bom? Então a gente vai falar do GOT mais para frente, então prestem atenção, fiquem com a gente aí que vocês vão entender o que significa cada uma dessas nomenclaturas, tá bom? Pessoal, a gente vai encerrar essa aula por aqui, tá bom? A gente continua a partir desse ponto na próxima aula, tá ok? E aí a gente vai seguindo aí com toda certeza até a aprovação, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.